Graça e paz a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Lucas, continuando o texto, na verdade agora complementando e finalizando todo o texto que foi lido até agora. Lucas 24, capítulo 24, daremos início no versículo 1. É muito gostoso ver o ajuntamento dos filhos de Deus. É muito gostoso a gente celebrar junto, a gente comemorar junto uma data tão especial. Trazer à memória aquilo que os judeus comemoravam lá no Egito, quando saiu do Egito, e aí a gente começa com uma ressignificação pascal no sentido da Páscoa, e nós comemoramos também a Páscoa. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. Não. Diz assim a palavra de Deus: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Amados irmãos, ao preparar o sermão, preparar a palavra para essa data tão importante, talvez uma das datas mais importantes do calendário cristão, e ao ler e reler já há algum tempo, algumas semanas, para ser mais exato, eu me perguntava o que será que Deus quer dizer com esse trecho. Por que essa perícope, Lucas narra dessa forma? E aí reli, e a primeira coisa que me vem à mente, a primeira ideia que me traz ao ler esse trecho da mensagem, é o que precede a mensagem, um pouco antes. E ela se dá com o sepultamento de Jesus Cristo. Se a gente perceber, sexta-feira da paixão, quando Jesus Cristo inspira, entrega, fala a Deus: Pai, a Ti entrego meu espírito. Aí começa toda a correria. A sexta-feira é avançada, está tarde, o sábado está próximo. A palavra de Deus diz que o sábado já estava brilhando, estava por acontecer.
E nós sabemos que um dos mandamentos é que os judeus não trabalhavam aos sábados. Então foi uma correria. Foi algo que José de Arimateia corre, pede para Pilatos o corpo. Só dá tempo de envoltá-la num lençol e depositar o corpo num túmulo. Não deu tempo de preparar. E aí eles param. E as mulheres correm, preparando os bálsamos, as especiarias, os perfumes, já para deixar próximo para a primeira hora do domingo. A palavra de Deus diz que no sábado eles descansaram. No sábado eles ficaram em silêncio. E é muito significativo isso, porque justamente vai mostrar para a gente quem é que vai nos salvar. Quando está nas nossas mãos, cabe a gente fazer, cabe a gente trabalhar, cabe a gente buscar a Deus, cabe a gente procurar a Deus, cabe a gente viver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Só que há um momento em que nós nos damos conta de que nós não podemos ir além. Nós somos fisicamente limitados, e nós não conseguimos mais do que isso. E aí nós paramos. Nós devemos descansar. Descansar na palavra de Deus. O tema deste sermão é da desolação e morte para a esperança e vida. As mulheres se preparavam, as mulheres correram, as mulheres fizeram tudo o que podiam. José de Arimateia também. Mas teve um momento que parou. Isso significa que quando a gente para, e quando a gente reconhece a nossa limitação, quando a gente reconhece que nós não podemos ir além, nós devemos descansar no Senhor. E aí Deus, que é o Senhor do sábado, que é o Senhor do universo, começa a trabalhar. A palavra de Deus diz que a salvação pertence ao Senhor. Toda a obra salvífica, do início ao fim, é Deus que faz. Em Adão a gente vê, quando ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, é como se ele tivesse acionado uma bomba relógio para todos os seres humanos. E essa bomba relógio começa a contar nas nossas vidas quando nós nascemos. E quando nós nascemos, é o primeiro dia que nós caminhamos para a morte. A nossa vida seria caminhar para a morte. Quando se introduziu o pecado no mundo, também veio o seu salário. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos esse drama existencial, esse drama espiritual nas nossas vidas. E Deus trabalhou durante todo esse tempo para nos tirar, para resolver essa conta que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos fechar. A salvação pertence ao Senhor. Toda a história da Bíblia, eu ouvi alguns dias atrás o pastor Marcos, no seu sermão, dizer que a história da Bíblia, a história narrada na Bíblia, toda a narrativa é uma história de amor. É uma história que nos encoraja, que nos dá esperança para vivermos, mesmo diante da faceta da morte, mesmo olhando
o nosso destino. E aí as mulheres, depois desse interlúdio, na primeira hora do dia, do sábado, elas correm os preparativos. Mas elas não sabem que nesse interlúdio, Deus agiu poderosamente. Deus concluiu ali a sua maior luta. A luta que nós deveríamos, ou a luta que nós, o drama que nós causamos. E aí quando elas vão para o túmulo, elas chegam com todos os preparativos que tinham providenciado, certo de quê? Que o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, estava ali. Mas quando elas percebem, quando elas veem, elas notam que algo aconteceu. Elas veem que algo aconteceu. Isso é outro ponto que nos chama a atenção. Quando Deus age, quando Deus nos transforma, quando Deus nos chama, Ele nos chama para ter uma novidade de vida. Para ter uma novidade de vida, uma nova mentalidade. Nós estamos cercados pela morte. Nós nascemos, vivemos. A biologia fala que nós nos procriamos, e aí então vem a morte. O nosso cenário é marcado pela morte. Esse mês, esses últimos 15 dias, 30 dias, quantos de nós perdemos um ente querido? Inúmeros. E não é algo novo. A gente já sabe que isso vai acontecer. Eles estavam com esse paradigma de encontrar Jesus e terminar o sepultamento, o velório, a preparação do corpo de Cristo. Mas quando eles encontram, quando eles chegam lá, elas percebem que Jesus Cristo não está mais lá. Assustadas, temerosas, recebem a mensagem de Jesus Cristo, aliás, do anjo. E a mensagem é clara, e é dita em alto e bom som. Por que procureis entre os mortos aquele que vive? Por que procureis entre os mortos aquele que vive? Alguns dias atrás, acho que 15 dias atrás, por volta do dia 10 de abril, a comunidade científica conseguiu aí tirar foto do buraco negro. E aí as redes sociais eram só imagens de buraco negro. E aí eu falei, puxa, mas interessante, legal. Mas o que significa isso? E aí eu fui pesquisar esse buraco negro. E ver o que acontece. Acontece quando uma estrela está próxima de morrer. A gravidade entra em um distúrbio muito grande. E é mais ou menos assim, de uma forma leiga. Essa estrela começa a tragar tudo ao seu redor. O eixo gravitacional, a gravidade é tão grande, que ela traga para dentro de si tudo que está ao seu redor, inclusive a luz. E aí a felicidade, né? A comemoração de se tirar foto de uma primeira buraco negro. E aí confirma ali a teoria de Albert Einstein, que a luz faz curva com a atração desses buracos negros. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a morte é como esse buraco negro. Ela vem nos tragando. E aí é emblemático quando o anjo vira para as mulheres e fala: por que procurais entre os mortos aquele que vive? A morte
preparou todo um aparato, uma armadilha para Jesus, pensando que iria vencer mais uma vez. E aí vem se aproximando. Jesus Cristo vem avançando em idade, 33 anos, está próximo da morte. E aí ele é condenado, ele é açoitado, ele é ultrajado, transpassado, suporta todo o pecado do mundo, do universo. E a morte vem tragando. A morte vem tragando. Jesus Cristo, os evangelistas, não só Lucas, mas Marcos e Mateus, notam e ressaltam a agonia de Jesus Cristo próximo da morte. Não pela dor física, como inúmeras pessoas já sofreram ao longo da história, crucificação e tudo mais, mas talvez a percepção e o receio de ser tragado por essa morte. Mas quando acontece então, ele morre na cruz do Calvário, e quando vai, a morte dá impressão, tem essa impressão, tipo, parece que vai sair vitoriosa. Inverte. Em vez de a morte começar a tragar, agora Cristo vivo, Filho do Deus vivo, começa a tragar a morte. A morte que era para mim, era para você. Cristo inverte. Ele vence a morte. Aonde Deus põe a mão na vida, aonde Deus põe Jesus Cristo, toca, gera vida. E aí ele começa a tragar a morte. Paulo vai falar nas suas cartas: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a sua vitória, ó morte? Jesus venceu, Jesus tragou a morte. Nada segura Jesus Cristo, nem mesmo a morte, o maior drama que nós vivemos. A partir disso, Lucas começa a narrar, ele muda o tom, ele dá um outro título a Jesus: do Deus vivo, aquele que vive. Relembrando o Antigo Testamento, o qual nos refere a Deus como Deus vivo. Inúmeros profetas, ao escreverem sobre Deus, o tratam como Deus vivo. Agora Lucas, no Novo Testamento, começa a trabalhar, começa a falar, muda o título de Jesus como Cristo, o Senhor, o Deus vivo. Deus nos dá um novo paradigma, agora o paradigma de vida. E a ressurreição de Jesus reside a nossa esperança. Se na cruz nós fomos pregados, nós fomos perdoados, os nossos pecados foram redimidos, nós conseguimos todo nosso perdão, a dívida foi paga, é na ressurreição de Cristo que tudo vai confirmar. É na ressurreição de Cristo que nós somos regenerados. Na ressurreição de Cristo nós somos justificados. É na ressurreição de Cristo que nós recebemos a vida, não mais a morte. A morte não mais nos alcançará. A palavra diz que assim como Cristo ressuscitou, todos nós iremos ressuscitar em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a verdade e o novo paradigma ao qual Deus nos dá. Um paradigma do amor, um paradigma da salvação, um paradigma ao qual a morte não mais nos alcança. E a palavra de Deus também diz que se nós não cremos na ressurreição, então nós seremos os mais miseráveis de toda a face da terra.
criatura mais miserável de todas. Não mais que meros miseráveis. Mas nós somos chamados a viver a plenitude, viver a alegria, viver toda a vida que Cristo nos dá em seu amor, em sua reconciliação, em nossa regeneração. A morte não pôde segurar. Nada pode segurar. As trevas não seguraram. A cruz não segurou. Agora Ele nos traga. Agora Jesus nos chama pela sua maravilhosa graça. Agora Jesus é como se fosse esse buraco negro. Só que não da morte, da vida. Quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo, do seu amor, nós nos aproximamos. Nós somos atraídos pela cruz. Nós somos atraídos pelo amor. Eu acho que Jesus Cristo é uma espécie abençoada, totalmente revigorada de Midas, da mitologia grega. Em Midas, onde põe a mão, vira ouro. Só que nisso gera também a morte. Gera a morte. Ele vai pegar uma maçã para comer, vira ouro. Mas Jesus Cristo, que põe a mão, traz vida, traz um ressignificado. A cruz outrora era um sinal maldito, um sinal de desgraça, um sinal horrendo. Quem teve a oportunidade de participar no Ribeirão dos Cubas, o culto de sexta-feira da Paixão, o reverendo Marcos disse que era o pior xingamento que alguém poderia sofrer. Ele falou: você vai ser crucificado. Talvez seria a mesma coisa de dizer: você vai para o inferno. Aonde Cristo põe a mão, a vida, a salvação. Se no Antigo Testamento nós vemos Deus agir com mão poderosa, livrando, dando sentido da Páscoa, tirando seu povo da escravidão do Egito para uma vida em liberdade. No Novo Testamento nós vemos Deus se encarnar, Deus tomando a forma do ser humano, se rebaixando, se humilhando, para nos salvar, agora para nos livrar da escravidão do pecado, para nos levar à vida. Que esse sinal de amor, que esse sinal de vida em Cristo Jesus, a verdadeira vida que só pode haver em Cristo Jesus, possa fazer sentido na sua vida. E quando nós olharmos para Cristo, nós possamos enxergar um Deus vivo, aquele que vive, aquele que o inferno não segurou, aquele que a morte não segurou, mas aquele que deu o ressignificado a toda a nossa existência, nos deu a esperança, nos deu a alegria e a vontade de viver. Amém? Amém. Tu és do mundo, sabe?